irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira, dia 17, 15ª semana do Tempo Comum. Bom, que a paz de Deus esteja sempre com todos vocês, com toda a sua família. Nesse evangelho de hoje, nós meditaremos Mateus do capítulo 12, versículos do 1º ao 8º. Mais uma vez, Jesus é indagado pelos fariseus, Agora, pelos discípulos estarem no meio da plantação e comerem, pegarem essa plantação e comerem, no dia de sábado, Aqui vai dizer que eram espigas, apanhar espigas e comer. E no dia de sábado, nós sabemos que no sábado é sagrado, segundo a tradição, e não se podia ter nenhum tipo de atividade nesse dia, E isso era uma questão bem exagerada na época, quando nós olhamos hoje, Isso era muito rigoroso. Porém, Jesus ele vai argumentar usando de uma passagem de Davi, onde os guerreiros, quando sentiram fome, foi necessário eles comerem, E entraram no templo e comeram, Uma comida ainda que era reservada apenas aos sacerdotes, Então, Jesus vai abrir uma permissão no dia de sábado diante da fome e da doença. Então, pode-se romper esse sábado diante dessas duas questões, e ele usa a argumentação de Davi, que ela não seria contra-argumentada pelos fariseus, por considerarem Davi como profeta. Bom, mas por que Jesus faz isso, É interessante nós pensarmos que Jesus coloca a dignidade do homem acima da própria instituição. A dignidade da pessoa humana está acima até mesmo dessas questões de tradição. É uma questão lógica, claro, mas que não era tão claro naquela época. Bom, em segunda instância, ele vai ser bem firme e vai dizer o seguinte, Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior que o tempo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado, Então, essa questão dele falar quero a misericórdia e não o sacrifício, aquele pão ou aqueles alimentos que estão no templo, que foram consagrados, não tem como ficarem amaldiçoados por serem comidos. Então, ao invés de nós punirmos, ou ao invés de nós olharmos com indiferença aquele que sente fome, ou aquele que necessita comer justamente por causa de uma tradição, ou por causa de uma proibição, aqui não existe misericórdia, e muito menos vai fazer sentido o sacrifício. Por isso ele vai dizer, quero a misericórdia, e não o sacrifício, Por isso, se tivessem entendido isso, não teriam condenado os seus discípulos de comerem naquela plantação. E depois ele termina, de fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, até mesmo acima de tudo está o próprio Filho de Deus, que é Senhor do tempo, que é o Senhor do sábado, que é o Senhor do espaço, Ele não está aqui para simplesmente se sujeitar a algumas questões que são meramente limitações humanas, Mas ele está para ir além, E não com autoritarismo, não, jamais, mas na misericórdia, como ele já tinha dito antes. Queridos e amados irmãos, que na nossa vida nós possamos olhar com mais profundidade aquilo que nós seguimos e aquilo que nós fazemos. Que a tradição não se torne simplesmente algo que nos fecha para vivenciarmos sem uma reflexão ou sem um sentido. Que nós possamos vivenciar toda a tradição dada pelos apóstolos que nós temos dentro da nossa Santa Igreja com sentido, com verdade, Que não possamos viver a lei pela lei, mas que possamos entendê-la como modo de conversão para a nossa vida, para o nosso ser. Por isso é muito importante nós pensarmos que diante da nossa vida, no centro da nossa vida, está Cristo Jesus. Está o próprio Cristo. É a Ele que nós nos sujeitamos para vivenciarmos a palavra de Deus, para vivenciarmos a tradição, o magistério
e tudo que nós temos hoje. Então, queridos e amados irmãos, muito mais que nos fecharmos por questões que às vezes engessam nosso coração, que nós possamos nos desdobrar ao senhorio do Senhor e deixemos que Ele nos conduza por esse caminho de graça e de fé. Que nós tenhamos uma semana, um final de semana abençoado por Cristo nosso Senhor e que Maria Santíssima interceda por cada um de nós nesse final de semana, buscando sempre a graça e a santidade de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.